Bom, meus amores, vamos a mais uma videoaula do nosso curso Mini Tortas Lucrativas. Hoje eu vou ensinar para vocês um bolinho de chantilly, né? Uma mini torta toda de chantilly de personagem. Eu já tô aqui com o meu papel arroz. Do Batman, eu recortei ele exatamente do mesmo tamanho da forma, tá? Que é a 15 por 5. Ou pode ser a 15 por 10 também. Eu já tô com a minha massa de chocolate aqui, eu vou umedecer ela, né? Primeiro. É uma mini torta que vai levar 2 camadas de recheio, uma de branquinho e uma com nosso brigadeiro. Já umedeci a massa, agora eu vou colocar uma camada do nosso recheio de branquinho. Já tem vídeo aula do nosso recheio de branquinho. Ele tá numa consistência perfeita para rechear, mas não tá muito firme e nem muito molinho, né? Não precisa levar o recheio até as bordas, né? Não precisa botar muito até as pontinhas da massa. Porque como eu não estou prensando, né, essa mini torta, e eu vou cobrir com chantilly, não colocando até as bordas, evita, né, do recheio querer vazar para fora do nosso bolo, tá? Vamos umedecer a nossa segunda camada de massa. Nossa massa maravilhosa de chocolate, que também tem vídeo aula. Deixem as dúvidas na nossa área de membros ou chamem no nosso suporte no WhatsApp, tá? Com o maior carinho eu quero estar tirando todas as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas. Esse é o nosso recheio de brigadeiro. Eu fiz ele um pouquinho mais clarinho para não ficar muito doce, como era 2 camadas de recheio e mais a massa de chocolate. Ele tá um pouquinho mais clarinho do que o nosso brigadeiro de costume, mesmo que ele é mais pretinho. Então, coloquei a segunda camada de recheio de brigadeiro. Vai ficar uma mini torta bem recheada, tá? É uma mini torta que vocês podem cobrar no mínimo uns R$5 a R$10 a mais do que as mini tortas normais, tá? Ela custa na base de R$30 as nossas mini tortas. Nessa mini torta, então, eu cobrei R$40. Coloquei um pouquinho a mais no valor. Umedeci a nossa última camada de massa. Lembrem-se sempre de limpar as laterais, tirar os farelinhos de bolo, porque o chantilly, quando entra em contato com a massa, né, não é legal que fique pegando massinhos, gruminhos da massa, né, no chantilly. Procurem nunca sujar a espátula de vocês com a massa, ou procurem estar sempre limpando ela quando vocês utilizarem, tá? Principalmente na massa de chocolate, né? Então, vou tirar os farelinhos da massinha que ficou aqui. Ficou uma mini torta bem recheada, né, pessoal? Agora, vamos passar um chantilly branquinho. Não precisa ficar perfeito, porque a gente vai fazer uma decoração com bico por fora, tá? Em cima que precisa ficar um pouco mais lisinho, né, porque a gente vai colocar o papel arroz. Mas nas laterais é só para cobrir mesmo o bolo, tá? Não precisa ficar um alisamento perfeito, né? Mas tem que cobrir toda a nossa massinha. Nosso recheio tá bem firminho, então é só seguir passando o chantilly na lateral. Vamos passar em toda a lateral. Tapa bem. Nosso chantilly está num ponto perfeito. Eu sempre falo, né, que o chantilly que eu utilizo é o da marca Chantipac, da Puratos, mas também super indico vocês a utilizar o chantilly da Norcal, tá? Que também é da Puratos. É o da caixinha rosa, tá? Tirem os excessos que forem sobrando de chantilly. Não precisa ficar muito chantilly na lateral. A não ser quando vocês forem fazer uma mini torta decorada de unicórnio. Aí sim, você vai precisar, né, fazer um acabamento bem profissional lá na lateral. Quanto mais lisinho, melhor. Aí você vai precisar daquelas espátulas, né, que a gente passa do lado e elas facilitam ali para deixar bem lisinho, bem branquinho o nosso bolo. Não é o caso dessa mini torta de hoje, do Batman. Não precisa ficar perfeito. Sempre quando vocês forem trabalhar com bico, não se preocupem muito com isso, tá? Porque não vai aparecer. É uma parte do nosso bolo que não vai aparecer.
Agora a parte de cima vamos tentar deixar mais lisinho, porque vai receber o papel arroz em cima, né? E como eu quero que o meu papel arroz fique bem lisinho também, então eu vou tentar deixar bem lisinha a parte de cima também. Essa minha espátula é grande, mas tem umas espátulas branquinhas que eu utilizo bastante até aqui quando eu tô botando os recheios, que vocês já viram, que ela é muito boa também para trabalhar com as mini tortas, tá? Ela é uma espátula menorzinha, ó. A parte de cima já ficou mais lisinha. Já limpei ali a pontinha do nosso pratinho também. Sempre tenho guardanapinhos para limpar, para não deixar ficar parecendo chantilly. E vamos colocar agora o nosso papel arroz. Coloquei, centraliza sempre onde você quer colocar e vá colocando com bastante carinho. Vá alisando o chantilly com a sua mão mesmo. Cuidado para não passar no chantilly, para não pegar no papel em cima depois. Então, eu vou passando assim com o dedo mesmo, com a mão, e vou com carinho alisando, para esse papel arroz hidratar e ficar bem lisinho. Acontece às vezes do papel arroz enrugar depois que a gente coloca. É porque ele está hidratando. Depois, ao natural, ele vai voltando, tá? Ele vai ficando lisinho novamente. Não se preocupem se isso acontecer com o papel arroz de vocês, tá? Eu tô alisando bem para não acontecer isso. Com carinho, sem pressionar muito, sem forçar. Eu já tô alisando para ele não criar, para evitar aquelas bolhas de ar, mas elas criam, tá? Aqueles enrugadinhos, na verdade, é os enrugadinhos, né? Fica feio, a gente fica com medo que estrague o bolo, mas depois o papel arroz vai voltando ao normal, que daí ele já hidratou. Bom, nós vamos utilizar 2 bicos 4B. Eu quero mostrar a diferença dos bicos 4B. Esse é o 4B da Mago, tá? Eu tô utilizando aqui o amarelo gema, bem bonito, Dark Color. Pode utilizar também o da Mix, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o trabalhado com o bico 4B da Mago no amarelo. E aqui o nosso preto, eu vou utilizar o 4B da Wilton. Aí vocês vão notar a diferença de um bico para o outro, que muda de uma marca para outra, tá, pessoal? O preto já tem videoaula aqui na nossa área de membros do nosso curso Mini Tortas, ensinando a fazer o preto e o vermelho. Confiram a nossa aula. É muito fácil, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o trabalhado com o bico amarelo. Tirem sempre o ar, né, do saco. Sempre apertem um pouquinho o chantilly de vocês no balde da batedeira antes de fazer o desenho com o bico no bolo. Vamos fazer rosetas, tá? Bem pequenininhas, rosetas mais miúdas. Ele é um bolo masculino, mas a cliente pediu rosetas. E eu queria mostrar para vocês a diferença dos bicos, tá? Ó, esse é o 4B da Mago. Ele fica uma roseta mais fininha, tá? Mais magrinha, eu diria. Então, a gente vai fazendo. Sempre que vocês forem fazer rosetas, seja com os bicos 4B ou com o bico M da Wilton, façam a roseta, ó, e sempre cubram a pontinha que sobrou ali, ó. Com a outra roseta, tampa a pontinha final. Ó, aperta no meio, passa por cima da pontinha e vai continuando. Aí fica sempre uma continuação de rosetas, ó, uma em cima da outra. Fica um acabamento mais bonito, ó. Passa por cima e vai. Aperta no meio, passa por cima e vai. Aí sempre fica tapada aquela final, né, da roseta, aquela pontinha, que não fica muito bonito, fica sempre aparecendo, ó. Passa por cima, vai ficar sempre como se fosse uma continuação, uma emendada na outra, ó. Fica um resultado bem legal. Por isso que eu digo, vocês têm que ter paciência, tá? Já fiz toda a parte de baixo com o nosso bico, então 4B da Mago no amarelo. E agora eu vou fazer a segunda camada de roseta com o nosso preto maravilhoso, tá? Com o bico 4B da Wilton e vocês vão notar a diferença. Ó, olha que lindo o nosso preto. O 4B da Wilton, vocês podem notar que fica uma roseta mais grossa, olha. Fica uma roseta mais gordinha, não fica tão fininha que nem o 4B da Mago. Mas fica um resultado muito bonito. A mesma coisa, ó, aperta, passa por cima da pontinha da outra roseta.
Fica sempre uma continuação de rosetas. Olha que lindo que tá ficando o nosso bolo. Vocês podem fazer em tamanho maior, exatamente esse mesmo modelo que eu tô ensinando vocês a fazer do Batman, vocês podem fazer em formas maiores, tá, gente? As mini tortas, vocês podem fazer elas, todas elas vocês podem replicar em modelos de bolos maiores, tá? Olha que lindo esse preto. Não deixem de assistir a videoaula ensinando a fazer o preto e o vermelho, tá? De uma maneira que não vai amargar o chantilly de vocês, de uma maneira fácil e rápida, utilizando esses corantes da Arcolor e da Mix. Olha que lindo! Olha como vai ficando as rosetas, uma em cima da outra. Sempre uma continuação da roseta, sempre pro mesmo lado. Ó. Olha que lindo que ficou. Como ficou aparecendo ainda uma pontinha branca do nosso chantilly, eu vou finalizar fazendo rosetas menorzinhas, tá? É a mesma roseta amarela de baixo, eu vou fazer agora para tapar essa parte branca, tá? É só mais uma camada de rosetas amarelas, mais, né, menorzinhas no caso, um pouco menor, só para dar um acabamento legal. Eu podia ter feito mais uma camada de preto, de rosetas pretas, mas como a nossa mini torta, né, tá com papel arroz escuro, preto, eu vou colocar a última camada de rosetas em amarelo, que é para dar um contraste no nosso bolo, tá? Assim vai ficar mais bonito o resultado final. Lembrem-se de nos chamar, né? Ó, olha que lindo que ficou. É um pouquinho menor só. Lembrem-se de nos chamar no nosso WhatsApp, no suporte do nosso WhatsApp, tá? Tem também você pode também tirar suas dúvidas na nossa área de membros ou também através do nosso suporte por e-mail, tá? Não fiquem com dúvidas, eu sempre gosto de ressaltar isso. Não fiquem com dúvidas, eu estou aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Já estamos finalizando o nosso bolinho do Batman, nossa mini torta do Batman. Dá para fazer cada bolinho lindo, gente, com esse tamanho de massa. Olha que legal. Tentem fazer igual aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Pode ser com o mesmo bico 4B. Pode ser só com 4B da Wilton ou só com 4B da Mago. Olha que lindo, gente. Fiz só umas rosetas um pouquinho menorzinhas na parte de cima, só para dar um contraste, né, no nosso papel arroz, que é preto. Agora eu vou pegar ele e vou mostrar para vocês como fica a diferença do bico 4B da Mago para o 4B da Wilton. O da Wilton é o que eu fiz o detalhe em preto aí no nosso mini bolo. Olha que lindo, fica mais grossinho do que o amarelo. Ó, o nosso papel arroz está bem lisinho também. Olha que lindas rosetas, pretas e amarelas. Mais grossinha, né? Mas o preto tá lindo e a textura do nosso chantilly também está perfeita. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula, né? Que eu queria ensinar vocês sobre o bico 4B, a diferença entre o Wilton e Mago. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo para vocês. Lembre-se de deixar as dúvidas aí na nossa área de membros. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.